E a Câmara de Vereadores de Sertãozinho não deve votar esse ano um projeto de lei da Prefeitura que repassa mais de 3 milhões de reais para a empresa responsável pelo transporte coletivo da cidade. Os vereadores alegam falta de documentação que comprove que a empresa de ônibus teve prejuízo durante a pandemia. Na cidade, sobram reclamações do serviço que é oferecido. A população de Sertãozinho não está satisfeita com o transporte coletivo da cidade. Preço e demora são algumas das reclamações. O valor tá caro mesmo, e tem que pagar R$ 4,90 e dentro do ano, se não tiver o cartão, você paga R$ 8. Tem hora que a gente desanima, precisa pegar um Uber, um mototáxi, que se for depender do ônibus, meu Deus. Atualmente, o serviço está normalizado. São oferecidas 11 rotas para diferentes destinos da cidade. Mas a empresa alega prejuízo durante o período de pandemia e pede ajuda do poder público. O pedido de cerca de 3 milhões de reais da empresa de transporte é justificado pela perda de passageiros e de arrecadação entre os meses de maio e setembro do ano passado. Um projeto de lei que foi elaborado pela Prefeitura e é encaminhado para a Câmara de Vereadores tem como objetivo transferir o valor para reequilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão de transporte. A proposta foi apresentada na sessão parlamentar em 4 de outubro. Em seguida, passou pelo jurídico, que deu parecer contrário. Pelo documento, o déficit precisa estar comprovado no processo administrativo, que deve estar embasado em cálculos que demonstrem o custo operacional. Os cálculos que compõem o projeto são simples e não atendem às exigências legais. Conclui que, ausentes os requisitos legais, não há fundamento para a urgência. Pede a elaboração de uma perícia técnica para avaliar os custos operacionais realizados no período e as receitas obtidas pela empresa. E indica que o projeto é ilegal, por não atender à lei de responsabilidade fiscal e não demonstrar o desequilíbrio financeiro. O vereador Fernando, conhecido como Babá em Sertãozinho, é um dos parlamentares que mudou de opinião depois da orientação dos advogados. Eles vêm falando, batendo muito de que eles tomaram alguns prejuízos, mas quem não tomou prejuízo nesse planeta com essa pandemia que assolou a vida de todos no mundo, praticamente? Então, se nós for tentar adequar todos os prejuízos de todas as empresas que prestam serviço para o poder público, nós quebramos a prefeitura, nós não vamos dar conta disso. Em nota, a presidência da Câmara informa que nesta terça-feira é a última sessão do ano e a proposta não deve avançar no Legislativo em 2021. Destaca que o estudo exige análises técnicas, que necessitam tempo maior. A Prefeitura de Sertãozinho explica que o objetivo do projeto de lei é para garantir a manutenção do transporte e evitar a paralisação que traria prejuízos para a população. Relata ainda que não foi notificada sobre a decisão do jurídico da Câmara. A situação é diferente de Ribeirão Preto, onde o Legislativo aprovou transferência de 17 milhões de reais da Prefeitura para o consórcio pró-urbano, responsável pelo transporte coletivo na cidade. E deu como garantia pelo empréstimo 143 ônibus, os mais velhos da frota. Este professor de Direito Público é a favor do que aconteceu em Sertãozinho. Destaca que é preciso ter mais informações para liberar o dinheiro. Eu tenho sempre muito receio dessa história de alegar prejuízo e jogar para o poder público arcar, alegando que é um serviço público. Se você for pensar um pouco mais abstrato, tudo é serviço público. Farmácias são serviços públicos, supermercado é serviço público. Ele teve prejuízo, nós vamos acionar o Estado, né? Então, eu acho um pouco complicado. Delbon relata que é preciso evitar o oportunismo com subsídios e pensar que outras empresas não receberam ajuda. Ele é a favor de repensar o sistema de transporte público atual. A cidade pode simplesmente abrir licenciamento ou credenciamento para outras formas de transporte público. Existem cidades no Brasil que não têm sistemas de ônibus. Eles permitem que os sistemas de vans concorram entre si e aí permite que vários pequenos empresários comecem a circular com suas vans e determinam um valor de tarifa que muitas vezes é até mais barato do que uma empresa de ônibus regular conseguiria fazer. Bom, em nota, a empresa responsável pelo transporte coletivo de Sertãozinho afirmou que desde o início do contrato, a quantidade de passageiros transportados tem diminuído e reduziu ainda mais durante a pandemia, cerca de 66% a menos que a estimativa do edital. E que apesar dos reajustes da tarifa que foram permitidos pela Prefeitura, a empresa ainda não conseguiu repor o prejuízo.